Então, vamos lá, né? Vamos iniciar aqui uma outra parte da aula em que a gente vai tratar sobre a construção do artigo científico, né? Então, a gente vai falar sobre essa estrutura, como é que a gente vai começar. A gente veio falando sobre vários temas, várias ideias que vocês podem, problematizar, e aí agora, de fato, a gente vai começar a seguir esse caminho. Então, eu espero que vocês já tenham definido mais ou menos um tema, uma área em que vocês vão se lançar, para que, de fato, agora a coisa fique mais direcionada, e vocês já pensando efetivamente no que vocês vão pesquisar, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro que no artigo científico, a gente tem os elementos pré-textuais, né? Quais são? É o título, são os autores, o resumo, as palavras-chave. Em seguida, a gente tem a introdução. Na introdução, a gente tem vários elementos, tá certo? Em que vocês precisarão desenvolver. Isso, assim, bem separadinho, que é para vocês terem facilidade na compreensão. A gente vai ter, em seguida, o referencial teórico, a metodologia, eu passei demais, o cronograma e as referências, tá certo? Eu esqueci de colocar aí, depois dessa metodologia, resultados, né? Os resultados e as discussões. Então, vamos lá. Esse é um artigo, só um minuto, minha gente. Essa é uma estrutura do artigo que vocês utilizarão para fazer o próprio TCC de vocês. Então, a gente não vai fugir da regra, certo? Para não estar complicando a cabeça. A estrutura é essa. Esse template, a gente tem no site do curso, mas eu posso também colocar no SIGA, tá certo? Para facilitar aí a busca de vocês. Então, primeira coisa, definir o título, certo? Essa área temática, que também está na resolução do TCC, vou colocar lá no SIGA. E o resumo, palavras-chave. Então, o resumo, a gente só faz ele depois do artigo pronto, no final de tudo. Por quê? Porque se a gente vai resumir o artigo, tem que ser depois do artigo pronto, né? E as palavras-chave também. Na literatura e nos livros de metodologia, fala que a gente deve fazer o título do artigo também por último, porque, obviamente, que o título, ele vai resumir tudo que está lá naquele trabalho. Mas a minha compreensão e a forma, né, como eu venho percebendo esse trabalho de vocês, é que o título ajuda vocês a delimitar o tema de vocês. Então, quando eu pergunto assim, Vitória, qual é o teu tema? Então, você vai tentar puxar da sua mente o seu título, né? Então, mesmo que seja um título provisório, que vai passar por algumas, né, alterações até a parte final, eu sugiro que vocês criem um título para o artigo de vocês. Então, se vocês já estão aí com um tema, a sugestão é vocês criarem o título. Quando a gente chega para a introdução, aí a gente tem aqui, ó, todos esses elementos, certo? A contextualização do tema, a justificativa, a problemática, a pergunta-problema, o objetivo geral e objetivos específicos. Ufa, é isso aí. Tudo isso aí na introdução, certo? São muitas informações e elas precisam estar. Então, a gente vai ensinar como que vocês vão elaborar cada um desses. Então, a disciplina, ela é pesquisa aplicada, né? Hoje a gente começa aí dando esse conteúdo, que é para dar condições de vocês começarem a desenvolver isso aí. Então, a gente já deu, acho que 2 ou 3 aulas falando sobre temas. Então, agora, quem não tiver seu tema, sente e chora. Porque já tem que ter o tema definido, o que é que vai pesquisar. Que agora, de fato, a gente vai se encaminhar, tá certo? Para outras
outras construções. Então, se você não se dedicar e não refletir, pensar sobre isso, vai ficar mais difícil para depois acompanhar. Depois da introdução, a gente tem o referencial teórico, com subtópico 1, com subtópico 2, metodologia, e depois a gente vai ter aqui dentro os resultados, né? E cronograma e referências. Então, vamos começar agora para valer, ok? Vamos lá. Primeiro, o tema. Qual a ideia, a primeira ideia que você teve? Então, você vai dizer, quero falar sobre marketing digital, ok. Então, nessa temática, qual foi o problema que você enxergou? O que é que te incomodou? O que é que chama a tua atenção? Então, já começa daí, certo? Como é que a gente pode identificar um tema? Primeiro, pela afinidade. Então, você vai ter afinidade por um tema, porque ele é familiar, porque ele é desafiador, porque ele faz parte do seu contexto de vivência. Então, um tema, ele vai ser escolhido. Minha família tem um mercadinho, então eu quero estudar algo voltado para a gestão, voltado para o empreendedorismo, voltado... Entendeu? Então, por essa afinidade. Segundo, por oportunidade, um tema que está em alta e que necessita ser explorado. Pergunto para vocês, qual tema dentro do secretariado vocês acham que está em alta? Digo aí, uma sugestão. Um tema no secretariado que está em alta. Professora, eu vejo o pessoal falando muito sobre a questão do secretariado remoto, né? Isso mesmo, Vitória. Então, o secretariado remoto é um tema que está em alta, em alta. Ensino virtual é uma coisa que está em altíssima por conta da pandemia. As tecnologias em si continuam em alta, né? Terceiro ponto, por que a gente escolhe um tema? Pela relevância dele, pelo impacto que ele tem na sociedade. Então, se a gente quiser... Olha aí para a pandemia da Covid, minha gente. Vocês, quanto estudantes, como é que isso trouxe impacto para vocês? Então, vamos transformar isso em uma problemática? Quarto ponto, propriedade. Um tema que faça parte da sua atuação, das suas aspirações profissionais, que tem interesse. Então, é algo que você já vem lendo, gera curiosidade, e aí determina que você tem um pouco de propriedade mais desse assunto, então você vai navegar por ele. E o quinto é o realismo, né? Ou seja, quando a gente para fazer um artigo, a gente tem que pensar no que a gente consegue fazer, né? No que a gente consegue alcançar. Às vezes, pela inexperiência, a gente tende a querer abraçar o mundo com as pernas, a gente tende a querer fazer uma pesquisa bem grande, porque a gente acha que só tendo uma pesquisa assim bem grande, com um questionário bem grande, é que vai ter validação. Não é dessa forma, né? E às vezes é algo que é inalcançável. A gente não vai conseguir atingir aquele público, e principalmente considerando a nossa realidade agora da pandemia, né? Então, é ser realista. O que é que dá para fazer? Qual é o tempo que eu tenho? Vejam só, nós estamos hoje em 2 de outubro, 2 não, 5 de outubro, certo? O nosso semestre vai até dia 15 de dezembro, mais ou menos. Então, a gente tem um mês, 2 meses e uma semana para fazer um artigo científico. É pouco? É, mas é o que a gente tem. Então, considerando esse tempo disponível, o que é que dá para a gente fazer? Pronto, é isso aí. Não pensar coisa demais, de tipo começar para ontem. Aí, voltando na questão do título, que eu falei para vocês definindo essa temática de vocês, pensem no título. Exemplo, tecnologias para ensino virtual. Pronto, é um título. E aí você cria, você fica amarrado àquela ideia, entendeu? Então, é uma vantagem definir o título. Embora depois ele possa ir sendo alterado, mas é algo que vai deixar você ali fixa sem perder a sua ideia. Aí eu trouxe alguns títulos de algumas pesquisas, né, que já foram publicadas para vocês terem ideias.
Primeiro, os estilos de liderança na gestão pública, com um estudo com secretários executivos. O sigilo profissional do secretariado, uma análise na ética das relações empresarial. A relevância das relações interpessoais na atuação do profissional. A relevância das relações interpessoais. O profissional do secretariado e suas tendências na sustentabilidade. Outros títulos. A tríplice jornada diária das mulheres no curso secretariado. Então, a jornada diária tripla nossa. Atuação do secretário executivo nas ações de planejamento estratégico no setor público. Outro. A importância do uso e conhecimento das novas tecnologias. Aí ele falou no geral, né? Tecnologia no geral. Coaching, olha só, para quem não conhece, então o que é coaching, né? Coaching é uma técnica aí de mercado utilizada para desenvolver as pessoas. Então, essa técnica foi utilizada na universidade num projeto TCC. Coaching na universidade, uma experiência inovadora para potencializar os resultados dos estudantes. Maravilha. Quais as metodologias de avaliação causam mais estresse? Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Deixa eu colocar aqui como das avaliações que vocês fizeram, o que é que causa mais, o que é que na cabeça de vocês, pensando os estudantes como um todo, certo? O que é que causa mais estresse? Apresentação de seminário. Deixa eu botar aqui. O que é que causa mais estresse? Apresentação de seminário ou prova oral de idioma? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham que os estudantes... Seminário, Deus que me livre. Seminário, né? Seminário, com certeza. Desse jeito. Ódios. Para mim, E aí, essa foi uma pesquisa interessante, por quê? Porque na minha cabeça, não era o seminário. Para mim, vocês sentiriam muito mais estresse em fazer uma prova escrita ou em fazer uma prova oral. Mas o seminário, na minha concepção, era dos mais tranquilos. Por quê? Porque é algo assim, mais dinâmico, é algo assim que você pode utilizar os slides para fazer aquela colinha, é algo que normalmente é em grupo, mas a pesquisa comprovou o contrário. A pesquisa comprovou que a primeira atividade que mais tem estresse é a produção de artigo científico. É a primeira coisa. Primeiro lugar. Em segundo lugar, tem o seminário. E aí a gente traz algumas diferenças do porquê, né? Porque o seminário, embora ele se aparente mais leve, mas é uma exposição muito grande. O fato de você estar ali na frente da turma, na frente dos colegas, né? Muitas das vezes não sabe exatamente o que é que o professor está avaliando, então você não sabe se está acertando, né? O próprio grupo em si, sempre tem aquele que não faz a sua parte direito, e a nota de todo mundo é igual. Então, assim, termina que o seminário, ele causa muito estresse, muito. Não ganha para o artigo científico, mas é algo que foi surpresa para a gente. Então, uma pesquisa relevante, né? Bom, essa é a hora de praticar, ok? Primeiro, eu vou dar 5 minutos para vocês pegarem esse tema que vocês já definiram e criar um título para ele. Certo? Aí vocês vão escrever aí ou no caderno, ou no Word, porque faz parte da aula prática da disciplina, certo? Se for deixar tudo para depois, nem todo mundo vai parar para fazer. Então, a gente vai tentar fazer alguma coisa junto.
Liguei o cronômetro, vou marcar aqui 5 minutos para vocês pensarem. Pegar esse tema de vocês. Vitória, vamos embora. Pegar esse tema de vocês e tentar criar um título. Pensa em um título. Velho, Oi? eu já tenho o meu meio que formatado aqui. Muito bem. Eu vou escrever aqui no chat. Vou Escreva. escrever no chat. Quanto mais você se antecipar, mais é melhor para você. Excelente. Opa, olha aí, Juju. Um título em forma de pergunta. Qual a visão do mundo? Se for com base naquela proposta que tu falou para mim, Jubes, a gente precisa depois alterar ele, tá? Para ficar mais claro. Mas pelo menos aí é a forma que você tem de entender o que você quer, certo? Então, ótimo. Não perde sua ideia. Porque poderia ser qual é a percepção. Percepção é diferente de visão. Então, como é que as pessoas percebem? Elenilson, muito bem. O profissional de secretariado e atuação na gestão de pessoas. Realidade de profissionais atuantes em pequenas empresas. Maravilha. Opa, muito bem, Vitória. Domínio das línguas estrangeiras. Aí, tipo, você vai falar de todas as línguas estrangeiras? Não, né? Então já pode delimitar daí. Domínio da língua inglesa. Não, professora, só o inglês e o espanhol, que é o que a gente estuda. É que eu formulei rápido aqui, mas eu vou fazer alterações. Tudo bem, não se preocupe. A gente está aqui justamente para ir construindo, entendeu? Não é que está errado, não, mas existem formas diferentes para facilitar ainda mais. Tá excelente. Então, domínio do inglês e do espanhol já fica algo assim mais objetivo, né? Então, a pessoa que lê faz, opa, é inglês e espanhol, não é francês, não é alemão, não é mandarim. O domínio do inglês e espanhol para atuação no mercado de trabalho. Muito bem, mas esse é o caminho, excelente. Porque aí você não perde a ideia do que você quer abordar. 10 segundos para acabar 5 minutos, eu espero que os demais tenham avançado também, certo? Então, vamos lá.
Então, criar um título provisório fará com que você não se perca da ideia principal. Então, começamos avançando. Temos nosso tema geral, temos agora um título. Quero um intervalozinho de 5 minutos para vocês beberem água, esticar as pernas, porque em seguida vamos falar da justificativa. Muito bem, então vamos para o intervalo.